Nesta videoaula, nós vamos estudar as propriedades sintáticas das sentenças simples. Até aqui, nós desenvolvemos uma reflexão sobre as propriedades textuais das sentenças simples. Agora, nós vamos abordar as propriedades sintáticas dessas sentenças. Uma dica para o estudo das propriedades sintáticas das sentenças simples é sempre partir da observação do verbo que as organiza. Sendo assim, vamos analisar alguns exemplos. O primeiro é: a casa da fazenda, ela era uma casa antiga. Nessa sentença, o sintagma nominal a casa da fazenda localiza-se fora da sentença, ou seja, ele não é selecionado pelo verbo, sendo retomado no interior da sentença pelo pronome pessoal ela. Temos, nesse caso, uma construção de tópico. Em 2, ali havia uns eucaliptos, ou ali tinha uns eucaliptos, o sintagma nominal uns eucaliptos é um sintagma único na sentença e é selecionado pelo verbo monotransitivo haver ou ter. Nós temos aqui, então, o absolutivo. No exemplo em 3, o guarda desviou o trânsito para longe do acidente. O sintagma nominal o guarda é proporcional, ou seja, ele pode ser substituído pelo pronome pessoal ele. Nesse caso, nós temos o sujeito. Nesse mesmo exemplo, o sintagma nominal o trânsito é proporcional, pode ser substituído pelo pronome o e também pelo pronome ele, por conta do processo de mudança que nós já estudamos. Aqui nós temos o objeto direto. Em 5, o livro pertence ao aluno, o sintagma preposicional ao aluno pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe. Nesse caso, nós temos um objeto indireto. Em 6, nós fomos ao Rio de Janeiro de carro. O sintagma preposicional ao Rio de Janeiro é proporcional ao advérbio pronominal lá. Aqui, trata-se de um complemento oblíquo. E, por fim, em nós fomos ao Rio de Janeiro de carro, o sintagma preposicional de carro não foi selecionado pelo verbo, que já dispõe de sujeito, o sintagma nominal nós, e de complemento, ao Rio de Janeiro. Aqui, então, nós temos um adjunto adverbial. Funcionam como adjuntos adverbiais ou nominais as expressões não selecionadas pelo verbo da sentença. Essas observações mostram que os mesmos sintagmas podem assumir diferentes funções na sentença. Elas abrem caminho, então, para uma exploração sistemática da sintaxe das sentenças, em que nós estudaremos, primeiro, as expressões não selecionadas pelo verbo, como a construção de tópico e os adjuntos, e também as expressões selecionadas pelo verbo, como, por exemplo, o absolutivo, o sujeito e os complementos, objeto direto, indireto e oblíquo. Vamos começar, então, com as construções de tópico, observando os exemplos. Em A, nós temos o prefeito, ele hoje está inaugurando umas obras. Em B, peixe. Peixe aqui no Rio Grande do Sul, a gente come peixe somente na Semana Santa. Em C, dessa vez eu não pude mesmo assistir nada, o seriado da televisão. E em D, a harmonização trata-se de um esforço inadiável, considerando-se as demandas da atual sociedade de informação. Do ponto de vista gramatical, nesses exemplos, nós temos sintagmas nominais que não foram selecionados pelo verbo, situados antes da sentença, podendo ser retomados ou não em seu interior por pronome pessoal, como ocorre, por exemplo, no caso de o prefeito, ele hoje está inaugurando umas obras, ou até mesmo ser retomado pelo próprio sintagma nominal, como ocorre em peixe, peixe aqui no Rio Grande do Sul, a gente come peixe somente na Semana Santa. Ou pode não ser retomado, como no exemplo a harmonização, trata-se de um esforço inadiável. E pode ocorrer também depois da sentença, como nós vimos em dessa vez eu não pude mesmo assistir nada, o seriado da televisão. Do ponto de vista textual, as construções de tópico são expressões que fornecem um quadro de referências a partir do qual vai ser elaborado o texto, criando uma hierarquização tópica, ou seja, ela fornece o assunto maior em torno do qual vai se falar no texto. Do ponto de vista semântico, essas expressões veiculam uma informação ainda não integrada em nossa memória, ou seja, uma informação nova. Uma vez integradas, essas informações costumam reaparecer no texto como sujeito ou como complemento da sentença. Concluindo,
Do ponto de vista sintático, que é o que nós estamos abordando primeiramente, as construções de tópicos são construções não escolhidas pelo verbo. O absolutivo. Vamos começar observando os exemplos. Em São Paulo tem um problema específico, a inundação. Ali havia uns eucaliptos lá. Mas será possível que não veio ninguém hoje? Bem, eu aqui, não serve? Existem coisas que não entendemos. Mas quem será a essas horas? É o Luiz. Ou então, são eles de novo. Trata-se do vizinho outra vez. É cedo, é sexta-feira, faz 5 anos que não o vejo, ou há 5 anos não o vejo, ou ainda tem 5 anos que não o vejo. Bom, esses exemplos trazem seu verbo na cabeça da sentença, iniciando as sentenças, quando nós sabemos que normalmente os verbos vêm no meio da sentença. Eles também selecionam um único termo, quando em geral os verbos selecionam 2 termos, o sujeito e o complemento. Conclusão. Os verbos dos exemplos são monotransitivos apresentacionais, como nós vimos na nossa aula sobre verbos. O termo único que eles selecionam introduz uma informação nova do texto. O sintagma único das sentenças que nós observamos exerce, então, a função de absolutivo. Nas aulas de gramática normativa, nós aprendemos que esses termos devem ser analisados de formas diferentes, como sujeito da sentença, como no exemplo, existem coisas que não entendemos, ou ainda como objeto direto, como nos exemplos, São Paulo tem um problema específico, a inundação, ou ainda em, bem, aí eu aqui, não serve? Como objeto indireto, como ocorre em trata-se do vizinho outra vez. Como adjunto adverbial em é cedo, é sexta-feira ou faz 5 anos que não o vejo. Ou seja, nós estamos reunindo na nossa abordagem tudo isso sob uma única denominação, a de absolutivo. Por quê? Porque todos esses sintagmas compartilham a propriedade de serem únicos na sentença, tendo sido selecionados por verbos monotransitivos. Não há, portanto, um critério que justifique analisar de modos tão diversos esses sintagmas que compartilham a mesma propriedade. Sobre os sujeitos, vamos observar alguns exemplos também. Eu estive em Cumaná. Fiquei lá durante 3 meses. Luiz descobriu a pólvora. Ele acha que vai ficar rico. A gente não enxerga por bloqueio. Esse bloqueio tende a acabar. E é possível que eles não venham hoje. As propriedades das expressões grifadas são: tratam-se de sintagmas nominais preenchidos por um substantivo, como, por exemplo, Luiz descobriu a pólvora, ou a gente não enxerga por bloqueio e esse bloqueio tende a acabar. Lembrando que o sintagma a gente já penetrou no paradigma dos pronomes pessoais e está concorrendo com o pronome nós, como nós vimos na nossa aula sobre os pronomes. São sintagmas nominais preenchidos por um pronome pessoal, como em eu estive em Cumaná. Esses sintagmas concordam em pessoa e número com o verbo, como nós vemos em eu estive, Luiz descobriu e a gente não enxerga. E não precisam necessariamente aparecer na sentença, como em fiquei lá durante meses, em que nós usamos esse sinal para indicar o espaço em que o sujeito poderia ter aparecido. Esses sintagmas também podem ser substituídos por ele, como em Luiz descobriu a pólvora, ele acha que vai ficar rico. Toda uma sentença pode aparecer nessa função. É o caso do exemplo, é possível que eles não venham hoje. Denomina-se sujeito, então, a expressão que preenche esses requisitos. Observe que em todos os exemplos mostrados, com exceção do último, o sujeito veio antes do verbo, mas ele poderia vir colocado após o verbo, como nós podemos observar nesses exemplos aqui. Que grande asneira, ponderou o príncipe. Que veio ele fazer aqui? Feita as malas e saindo os convidados, eles deixariam a mansão. Feitas as malas, né? Sobre os complementos agora. Vamos partir novamente dos exemplos. João pôs o livro na estante. Pedro viajou do Brasil para o México. Os alunos precisam de livros. A garota cortou-se com a faca. Nesses exemplos, as expressões destacadas exercem funções diferentes nas sentenças. Expressões
proporcionais, ou seja, que podem ser substituídas pelo pronome pessoal ele, são sujeito sentenciais, como nós acabamos de observar, de estudar, né? As expressões que podem ser substituídas pelo pronome pessoal o ou ele são os objetos diretos. E as expressões proporcionais ao pronome pessoal lhe são os objetos indiretos. Expressões proporcionais a uma preposição mais um pronome pessoal ou a uma preposição mais um advérbio deítico ou demonstrativo neutro são os complementos oblíquos. Vamos então estudar cada um desses tipos de complemento com um pouco mais de detalhe. Primeiramente, o objeto direto. Bom, o objeto direto é proporcional aos pronomes o e também ele, por conta do processo de mudança que nós já vimos. Então, nós podemos dizer perdi o caderno e podemos dizer perdi-o ou perdi ele. Ele pode também se transformar no sujeito da voz passiva. Então, na voz ativa eu tenho João pôs o livro na estante, o objeto direto, e na voz passiva, esse objeto direto passa a sujeito paciente. O livro foi posto na estante por João. Pode ser representado ainda por um substantivo, como em João pôs o livro na estante, dentro de um sintagma nominal, por um pronome, como em João pôs ele na estante, também no sintagma nominal, e por toda uma sentença, como em João disse que pôs o livro na estante. Pode ser omitido, então eu posso dizer apenas João pôs na estante. Pode ser colocado antes ou depois do verbo, como em João o pôs na estante, ou João pôs ele na estante. Em Portugal, no português europeu, o pronome o é colocado após o verbo, então nós temos João pô-lo na estante. O objeto indireto, por sua vez, é proporcional aos pronomes me, te e lhe. Então nós temos o livro pertence-me, o diretor escreveu-lhes cartas e dou-lhes esta maçã ou dou-te esta maçã. Ele é preenchido, então, por um sintagma preposicional nucleado por a e para, como em o livro pertence a mim. O diretor escreveu cartas para eles. Ou dou esta maçã a ela. Então, essas são outras possibilidades de preenchimento do objeto indireto. A construção em que figuram não é conversível em voz passiva. Então, seria muito estranho se disséssemos o livro foi pertencido a ele. A voz passiva só ocorreria se o verbo fosse bitransitivo, admitindo então ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto. Então nós teríamos alguma coisa do tipo: as cartas foram escritas pelo diretor a eles, ou esta maçã foi dada a ela. Nesses casos, o português brasileiro não reúne numa só expressão o pronome objeto direto e o pronome objeto indireto, como se faz no português de Portugal, em que nós temos as opções: o diretor escreveu-lhes, em que lhas corresponde a lhe mais as, ou ainda esta maçã dou-lhe, lhe mais a, ou esta maçã douta, com t mais a. Sua colocação habitual é após o verbo. E quando ocorre o objeto direto, a sua posição habitual vai ser após o objeto direto. Como, por exemplo, em dei o livro ao aluno. O complemento oblíquo. Vocês devem achar estranho ainda esse tipo de análise como complemento oblíquo. Por quê? Porque as nossas gramáticas escolares costumam incluir esse complemento entre os de objeto indireto, mesmo que os testes sintáticos mostrem que se trata de funções diferentes. Podemos comprovar isso experimentando trocar esses falsos objetos indiretos pelo pronome lhe ou pelos sintagmas preposicionais a ele e para ele, que são característicos do objeto indireto, para vermos que não é possível. Vamos fazer esses testes, então. Em A, Pedro viajou do Brasil para o México. Eu não posso dizer Pedro viajou lhe. Então, não se trata de objeto indireto. Mas eu posso dizer Pedro viajou daqui para lá. Conclui-se, então, que de Portugal para o México são complementos oblíquos. E os alunos precisam de livros. Eu não posso dizer os alunos precisam-lhes, ou então precisam para eles. Mas eu posso dizer os alunos precisam deles. Então, eu não tenho objeto indireto, mas tenho de livros como um complemento oblíquo. Mais um exemplo. A garota cortou-se com a faca. Eu não posso dizer a garota cortou-se-lhe ou a garota cortou-se para ela, mas posso dizer a garota cortou-se com ela.
Ou seja, ao invés de objeto indireto, conclui-se que com a faca é complemento oblíquo, lembrando que aqui o ser é o objeto direto. É interessante que nós observemos também que os advérbios, como francamente, não podem ser usados nem como sujeito e nem como complemento. Só os advérbios deíticos de lugar e de tempo podem ocupar essas funções. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui é Campinas ou hoje é domingo, e aqui os aqui e hoje, que são deíticos, exercem a função de sujeito, e posso dizer ele veio daqui, nesse caso, funcionando como complemento oblíquo. Adjuntos. Nós já vimos anteriormente que não é possível substituir um adjunto por um pronome. Então, eles não exercem funções semelhantes às do sujeito e dos complementos. Os constituintes destacados agregam, nos exemplos aqui abaixo, agregam informações acessórias, pois a transitividade dos verbos cair e viajar, que eu vou mostrar na sequência, projeta e preenche o lugar do sujeito e do complemento oblíquo, fornecendo então aquela informação que é essencial. Então, no primeiro exemplo, a criança caiu da cama durante a noite, nós temos o verbo cair preenchendo o lugar de sujeito com a criança e em eu gosto de viajar de trem, eu tenho o verbo preenchendo o espaço do sujeito com o sintagma nominal eu. No último exemplo, realmente cair da cama à noite deve ser muito chato, nós temos o espaço de sujeito preenchido por deve ser muito chato. E os complementos, no caso o complemento oblíquo, preenchido por da cama e de viajar. E nesse outro exemplo, viajei daqui para lá pela rodovia Bandeirantes, nós temos o complemento oblíquo ainda daqui para lá. A criança caiu da cama durante a noite, o durante a noite atua sobre caiu da cama, escopa, então caiu da cama, atribuindo então uma característica relacionada ao tempo em que isso aconteceu. Em eu gosto de viajar de trem, o adjunto de trem relaciona-se ao verbo viajar, gosto de viajar, estabelecendo uma predicação, ou seja, predicando, qualificando. E viajei daqui para lá pela rodovia Bandeirantes, o adjunto pela rodovia Bandeirantes relaciona-se ao verbo viajar, estabelecendo aqui uma especificação ligada ao eixo locativo. E em realmente cair da cama à noite deve ser muito chato, o à noite relaciona-se ao cair da cama, estabelecendo uma relação no eixo temporal. Todos esses usos estão relacionados, então, a usos de adjuntos adverbiais, né? Com exceção do realmente, que vai estar relacionado, vai escopar toda a sentença, atribuindo, então, predicando-a de uma forma geral, e aqui nós vamos chamá-lo de adjunto adsentencial. Nenhum desses adjuntos é proporcional a um pronome. Então, propriedade sintática privativa do sujeito e dos complementos da sentença, como nós vimos já nesta videoaula. Então, os adjuntos podem passear livremente pela sentença, o que nem sempre é possível para o sujeito e os complementos. Por exemplo, a criança caiu da cama durante a noite. Durante a noite, a criança caiu da cama. A criança, durante a noite, caiu da cama. Por que denominamos essas expressões, então, de adjuntos? Bom, porque elas funcionam sempre junto do verbo, do sujeito e dos complementos. Na dependência da classe a que se juntaram, os adjuntos podem ser adverbiais ou adnominais. Os adjuntos adnominais ocorrem próximos a um substantivo, predicando, classificando ou dispondo no eixo espaço-temporal. Com base nessa atuação semântica, é possível distinguir três classes de adjuntos adnominais que reproduzem propriedades próximas, propriedades semânticas dos adjetivos. Então, nós temos o adjunto adnominal predicativo, como em, por exemplo, a causa real da dor de dentes é a falta de escovação. Nós temos o adjunto adnominal quantificador, como, por exemplo, aqui a saída normal é nas quintas-feiras, ou a saída habitual, a saída semanal é nas quintas-feiras. E também o adjunto adnominal classificador, como em mais da metade da população paulista reside no interior do estado. Os adjuntos adverbiais ocorrem próximos a um verbo, um adjetivo, um advérbio ou a toda uma sentença.
atribuindo-lhes propriedades semânticas. Então, nós temos o adjunto adverbial predicativo, como em, por exemplo, você falou francamente. O adjunto atribui aí uma qualidade ao verbo falar. Nós temos o modalizador, como, por exemplo, felizmente essa fase ainda não começou, e aí o adjunto modaliza toda a sentença. Um adjunto adverbial de afirmação e negação, como, por exemplo, expliquei sim que não aceitaria aquele encargo. A ordem não foi executada. Adjunto adverbial de inclusão e exclusão, como, por exemplo, aquela moreninha é bailarina também. E deu tudo certo, exceto o que deu errado. Para vocês poderem conferir uma lista completa dos adjuntos adnominais, dos adjuntos adverbiais, eu recomendo revisitar tanto o capítulo de Castilho e Elias, que fala sobre adjunto e sobre advérbio, como também as nossas videoaulas sobre esses temas. Até a próxima!